Nobody loves you when you're down and out. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I scratch your back and you scratch mine. Eita, subiozinho fraco. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os inscritos e para quem tá vendo aí o canal Larry Beatles. Último vídeo do ano. Antes de mais nada, eu quero likes, compartilhamentos. Eu já faço aqueles agradecimentos de praxe. Já vou avisando vocês que no próximo vídeo tem novo sorteio do disco imaginário The Dream Is Over. É o mesmo disco. Por quê? Porque aquele que eu sorteei no último vídeo até agora não apareceu, não deu as caras. Eu preciso até lembrar do nome dele aqui, não tive o cuidado de pegar o papelzinho com o nome dele aqui. Mas tem aí no vídeo anterior o nome no final lá, então por favor, dê uma conferida, né? O próximo vídeo, então, eu vou refazer um sorteio, já que não houve vencedor até agora. Caso inédito de alguém que é sorteado num vídeo e simplesmente não aparece mais. Precisa assistir os vídeos, meu amigo. Poxa, você precisa ver aí os vídeos, né? De novo, não viu só uma vez e sumiu? Pô, reaparece aí, você ganhou um CD, um disco imaginário dos Beatles. Gente, eu comecei tentando tocar essa música Nobody Loves You When You're Down and Out, do John, do LP Walls and Bridges de 74, para servir de gancho aí. Vocês me desculpem até a letra, eu sempre canto a letra errada porque eu não lembro da letra. Eu resolvo tocar aqui de hora, então vai na memória, né? E a minha memória já tá aquelas coisas. Para puxar no tema de hoje, que é por que John e George não gostavam de tocar ao vivo? É uma pergunta legal, assim, para nós bitomaníacos, né? Porque observando a carreira deles, né? A carreira solo, o John, apesar do brevíssimo tempo dele, né? De 10 anos, ele tocou menos de 10 horas, se a gente for somar tudo. Né? Tocou ali, basicamente, ele tocou o show de Toronto, ele fez lá umas aparições ao vivo, em algumas participações em espetáculos que ele dividiu o palco com outros artistas, e um show mesmo na íntegra, inteirão, ele fez os 2 shows lá do One to One Concert em 1972. Dali foi extraído o disco Live in New York City, que outro dia a gente até falou desse disco aqui. Já o George foi um pouco mais. O George tocou lá em 74, né, na turnê dele de 74, de novembro a dezembro, 2 meses, uma turnê que se restringiu ali aos Estados Unidos e ao Canadá, né? Depois ele voltaria a tocar, coisa de 23 anos, né, depois, no Japão, em 1991. Isso porque o Eric Clapton insistiu muito com ele, montou uma banda para ele, falou: vamos, George, vai, mexe aí, vamos lá. E ele foi. Mas o Eric Clapton, inclusive, fez um comentário, né, um tempo depois, falando dessa experiência com o George. E ele falou: eu sentia que a alma do George não estava ali, não estava nos palcos, né? Interessante esse comentário do Eric, né? Porque era verdade. O George, de fato, ele não gostava de tocar ao vivo. Ele não tinha aquela entrega, nem o John, né? Lembrando que os dois eram os principais entusiastas ali do final da turnê dos Beatles, que os Beatles parassem de tocar ao vivo. Eram os dois que mais queriam que isso acontecesse. Eu acho que, num primeiro detalhe, eles não gostavam de toda a agitação que envolvia aquele frenesi que acontecia ali nas turnês dos Beatles, e sabiam também que não podiam dar conta
sozinhos de realizar turnês, onde fatalmente o público ia esperar alguma coisa relativa aos Beatles, fosse sob a forma de canções dos Beatles, de cada um dos Beatles, ou de performance mesmo, né? E porque eles tinham pessoalmente uma certa insegurança mesmo de tocar. Eles eram assim, o John, por exemplo, naquilo que ele se propunha a fazer, que era uma guitarra base, ele fazia de forma satisfatória, né? Ele cumpria ali a função que ele se propunha a cumprir, que era uma guitarra base mais discreta e tal. Ele tinha essa limitação. Além do mais, como disse o Mick Jagger certa vez, o John Lennon tinha dificuldade também de decorar letras de música. A gente percebe isso no show lá do One to One Concert. Ele esquece de algumas letras lá, Woman's the Nigger of the World, Come Together. Ele dá lá umas gaguejadas, ele esquece das letras. Era uma dificuldade que ele tinha, porque ele usava óculos, um número de grau, né, ou graus, um número alto, né? Então o Mick Jagger comentou que por causa dessa dificuldade de ler, o John não conseguia também ler as letras sob o palco. As letras, que naquela época eu não sei nem se tinha, né, aquela coisa do cara ficar com a letra ali embaixo, né? O John acho que não conseguia ler as letras, então era uma das coisas que o intimidava, né? Mas eu acho que o principal era a insegurança de tocar ao vivo e de corresponder à expectativa do público, que afinal queria a magia dos Beatles ali, né? Diferentemente do Paul e do Ringo, que até hoje tocam ao vivo, né? O John e o George sempre evitaram, nunca fizeram questão de tocar ao vivo, e eu tenho um palpite de que era principalmente por isso, assim, essa insegurança do palco, né? Eles não gostavam de estar em evidência através do palco, tocando, né? Isso era uma coisa que os deixava bastante incomodados e inseguros. O George Harrison teve uma experiência traumática em 74. Eu vou falar dessa turnê em próximos vídeos, porque eu acho que ela foi muito importante, até dentro do contexto do rock dos anos 70, né? Da fusion, né? Ou seja, na turnê o George juntou, afinal de contas, o rock com a música indiana, com Ravi Shankar, com elementos da soul music e até do jazz, mas a gente vai falar disso com mais calma. O fato é que o George buscava sempre se cercar de muita gente no palco, e nessa turnê de 74, o grande companheiro dele de palco foi o Billy Preston, né? Que assim como no show para Bangladesh em 71, o Billy Preston arrasou, né? Ele chamou muito a atenção do público. Em 71, o concerto para Bangladesh praticamente revelou o Billy Preston para o mundo, né? Em 74, o Billy Preston estava em grande forma. Além de tocar com o George, ele tocava com os Rolling Stones também, nas turnês dos Stones. Ele tinha lá duas ou três músicas que ele tocava do repertório dele nesses shows. O público vibrava muito. Tanto que em 74, a imprensa, sempre espetando o George, disse que o Billy Preston era assim a estrela verdadeira das apresentações, aquele que conseguia realmente tacar fogo na plateia. E não é assim tamanho exagero, não. O fato é que o George gostava de discrição, ele não gostava de estar no spotlight, sabe aquela coisa? Então, por quê? Eu acho, por causa dessa insegurança de não conseguir corresponder à expectativa do público. Tanto que em 74, mesmo assim, ele estava lá fazendo uma birra, ele não queria tocar nada dos Beatles, foi o Ravi Shankar que convenceu ele a tocar, porque o público estava achando ruim, né? O George não queria tocar nada dos Beatles, ele queria tocar só as músicas que ele tinha acabado de lançar lá na ocasião, e queria que outros tocassem, que o Ravi tocasse como tocou, que o Billy tocasse como tocou, etc e tal. E acontece que a voz do George estava um lixo, ele tinha perdido a voz, ele estava praticamente afônico, então ele balbuciou lá as músicas. O resultado foi que a imprensa malhou para dedéu e ele ficou puto.
ele prometeu a ele mesmo que ele nunca mais subiria num palco. Ele ficou lá na época ainda falando, porque eu vou fazer uma turnê, não sei o que, mas nunca fez. Só voltou a fazer em 91, quando o Eric Clapton o convenceu a fazê-lo, né? No Japão. Essa foi a condição do George. Eu vou para o Japão, porque ele sabia que no Japão o público queria ouvir ele tocar músicas dele, dos Beatles, etc. e tal, mas o público gostava principalmente do fato de ele ser o George Harrison, claro, George Harrison dos Beatles, mas o George de My Sweet Lord, o George de Cloud9, que tinha feito muito sucesso também lá na época, no Japão, e etc e tal. Então ele foi, mas mesmo assim ele não aguentou a maratona de shows. Alguns shows tiveram que ser cancelados no fim, porque o George alegou, depois de 2 semanas de apresentações, ele alegou cansaço e estafa, né? E no fundo a gente descobriu depois que ele foi fazer aquela turnê porque ele estava lá em dificuldades com a Handmade Films dele, e ele então viu nessa coisa de fazer as turnês, fazer a turnê no Japão, que aliás foi muito bem sucedido em termos de grana, né? Para tentar aliviar as dívidas dele lá, né? Depois ele não aguentou, não segurou a onda. Ou seja, com esse comentário do Eric, eu acho que é o mais exato, né? A alma do George não estava nos palcos, ele não estava ali, disse mais exatamente o Eric, né? E não estava mesmo. E você vê pelo show do Japão que o George tinha uma certa trava ao fazer os solos. Ele tinha ali uma dificuldade em fazer os solos, né? Você vê que aquilo era falta de treino e de punch em público, né? Aquele despreendimento necessário que o músico tem que ter, aquela segurança necessária para tocar ao vivo e se lixar para as pessoas, né? Vou tocar aqui o que eu sou, o que eu sei e que se dane. Não, ele ficava incomodado. Então você vê que o show do Japão, da turnê do Japão, é até boa porque você vê o contraste entre o George e o Eric Clapton. O Eric Clapton é um rato dos palcos, né? Acho que não teve um ano que o Eric Clapton, fora aqueles anos que ele ficou muito mal lá com as drogas, começo dos anos 70, o Eric Clapton sempre foi rato de palco. Então ele tinha ali um despreendimento, porque ele pegava a guitarra dele, era como se ele tivesse, sabe, coçando o dedo, assim, uma parte do próprio corpo dele, movimentando um braço, a cabeça. A guitarra era a continuação do corpo do Eric Clapton. Já o George não. É aquela coisa assim que era para fazer os solos, né? Era aquela coisa com slide ainda, né? Quer dizer, um negócio meio engessado, meio assim, né, preso, né? Mesmo para cantar, você via que ele cantava direitinho, mas você via que ele estava ali, que ele estava, enfim, incomodado. É uma coisa que soa a incômodo mesmo, né? E o John, a mesma coisa, no show de Nova York, lá no Mount One Concert, no próprio show de Toronto, você vê que o John, ele sempre deixava a guitarra dele bem baixinha, que é para assim, para que praticamente não se ouvisse o que ele estava tocando na guitarra, porque ele devia esquecer de acorde também, né? Ele não solava também, né? E cantar também, ele cantou tal, direitinho nos 2 concertos, mas você percebe que assim, a hora de sair do palco para eles era, acho que, o momento principal para eles, não para quem estava assistindo, mas para eles, porque acho que eles saíam de uma experiência um pouco dolorosa. O John Lennon, depois do show de Toronto, ele teve um acesso de vômito. Tá bom, tomou lá, né, um monte de substâncias e tal, mas era nervosismo, ansiedade. Isso ele mesmo declarou. Ele vomitou depois do show de Toronto, por exemplo, porque era um sacrifício para eles, era um sacrifício absoluto. E você veja, né, 2 grandes compositores, 2 músicos competentes. O George era um puta de um músico, muito melhor que o John na guitarra, tinha muito mais repertório, vamos dizer, muito mais material musical, né, muito na guitarra e tal, que o John. E o George, quando subia num palco, baixava lá um caboclo nele, dele de se sentir inferiorizado. Eu acho que tinha também muita coisa, né, dos anos 70,
mesmo dos anos 60 em diante, surgiram guitarristas de tudo quanto é jeito, né? Gente muito boa, com muita velocidade, com muito domínio do instrumento. Eu acho que o George Harrison, por ter um estilo mais doce, mais meticuloso, né? O George era um guitarrista, não exatamente um guitarrista de rock, mas ele era um guitarrista mais delicado, mais sensível. Ele tocava harmonias mais complexas, solos em bloco, solos que ele fazia arpejos muito interessantes, né, como em All My Loving, por exemplo. Era um outro estilo e eu acho que isso deixava o George um pouco acanhado. Falei e disse, essa foi a minha opinião, me deu vontade de falar desse lado deles. Pessoal, meus queridos inscritos no canal, um feliz 2021, com vacina, que a gente possa voltar de novo aí para os botecos, tomar uma cerveja com os amigos, que a gente possa viajar de novo sem problemas, sem preocupações. Enfim, meus queridos, agradeço muito a vocês, todos, pelo ano de 2020. Foi um ano difícil, estivemos juntos aqui, com certeza estaremos juntos em 2021. De coração, um feliz ano novo a todos vocês. Nos encontramos no próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.